Bom dia. Bom dia aos cearenses, às cearenses, aos deputados aqui presentes, aos servidores, trabalhadores aqui da casa. Uma manhã de sexta-feira em que os olhos do Brasil se voltam ao debate da Câmara Baixa, da Câmara Federal, e, obviamente, pensando na votação de domingo. Acabo de ouvir atentamente as palavras do deputado que me antecedeu aqui à tribuna, corretamente colocando que o vice-presidente veste as vergonhosas vestes de conspirador. Isso é verdade. Também disse ele que o vice-presidente não tem moral, porque também é acusado de receber propina. Correto ele. Concordo. Também disse ele que as delações premiadas também indiciaram ou permitiriam o indiciamento de Cunha, que já não só é indiciado, já é réu, é um presidente réu. O Brasil mantém há 200 dias um presidente da Câmara Federal réu em processo. Um absurdo isso, né? Portanto, eu queria dizer que eu concordo. Mas quem escolheu se aliar ao PMDB? Quem escolheu Temer como vice? Porque o Temer foi uma escolha do próprio PT. No século I a.C., Júlio César, imperador romano, foi golpeado. Ele foi ao Senado e esfaqueado no Senado. Seu filho adotivo, Marcus Brutus, foi um dos que o golpeou. 22 séculos separam esta cena do dia de hoje. 22 séculos. De onde nasce a expressão muito conhecida, mas poucos às vezes refletem de onde vem? Até tu, Brutus. Quando Júlio César olha para Marcus Brutus e vê que seu filho adotivo estava entre os conspiradores. Dilma não pode dizer até tu, Brutus, porque ela sabia, assim como todo o PT, com quem estava se aliando. É por isso, inclusive, que nós, que fazemos oposição pela esquerda a este governo, nós temos muita tranquilidade, inclusive, para dizer por que a votação do impeachment, ela é, por si só, viciada. Deputado Renato Rosendo Ferreira Aragão, quando o senhor puder, me conceda 30 segundos aí, ou 20 segundos, sim, que eu falo bem rapidinho. Pois bem, ela é viciada porque é um rito, é um julgamento político que deve ter um rito jurídico. Deve obedecer um rito jurídico. O que nós estamos vendo no Brasil é a disputa crua pelo poder do Estado. É uma disputa, sobretudo, pelo aparato de poder. É para isso que a política existe. A política é o campo em que se disputam as expectativas sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a organização da vida em coletivo. Isso é a política, porque sem a política viraria guerra. Por isso a política é necessária. Portanto, não há de se espantar com esse rito. Há de se espantar porque, de fato, o petismo, ao longo dos seus anos, acabou aliando-se àqueles que eram mestres, matreiros, na cultura do clientelismo, do favoritismo, do patrimonialismo, do financiamento eleitoral das campanhas via propina. E ele, ao chegar ao poder, guiado por enorme popularidade, não fez o que devia fazer. Aqueles que não cumprem as suas tarefas históricas, a história não trai. A história, ao contrário, se volta contra eles. A tarefa histórica que deveria ter sido cumprida naquele momento, desde o princípio dos anos 2000, era a reforma tributária para, sobretudo, fazer com quem, de fato, paga o pato, que é o mais pobre, porque paga a maioria dos impostos no Brasil, é o mais pobre, pudesse
não continuar sendo ele o principal apenado pelo sistema tributário regressivo. Mais que isso, a reforma política que deveria ter sido feita e não foi feita. Faltou ousadia. Aquela geração que, guiada por Lula, chegou ao Planalto em 2003. Ao contrário, as palavras que Lula ecoava naquele tempo, com gigantesca popularidade, eram palavras de conciliação, de não enfrentar rupturas. Meus amigos, não é possível transformar sem romper. Portanto, nós ainda estamos amargando a ausência de um projeto transformador popular desde baixo. O resultado desta aliança é que, quando a crise econômica não permitiu mais o ganha-ganha, os bancos não ganham mais quanto tanto ganhavam, e eles querem continuar ganhando muito, o setor industrial, o setor do agronegócio, ele quer se reorganizar economicamente. Qualquer leitor atento da economia sabe que o que está acontecendo é uma disputa pela reorganização da rentabilidade dos grandes grupos econômicos e que eles dependem, portanto, da orientação política para reorganizar a sua rentabilidade. É isso que está por trás. Não sejamos ingênuos, não é o combate à corrupção que move Eduardo Cunha, ele sim corrupto, assim como tantos outros. Dos 38 que votaram pelo impeachment, 35 são indiciados, são acusados, estão sendo investigados por diferentes formas de financiamento eleitoral irregular, recebimento de propinas. Portanto, é necessário que o legítimo desejo do povo brasileiro de mudança não seja capturado, instrumentalizado por um grupo de profissionais da política que há décadas, vivem das tetas do Estado, nos seus estados de origem e na União Federal. E agora querem continuar se locupletando aqueles que já estão e aqueles que foram apeados temporariamente para voltar. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Mas falta, sobretudo, uma organização social e política de massas que, nesse momento, possa gerar um terceiro campo, é esse o nosso desafio, que, dialogando com o desejo legítimo e sincero da população, por transformações, por mais emprego, por saúde, por redução da inflação, consiga fazer ver que nem a continuidade dessa agenda econômica contracionista, recessiva de Dilma, e nem a ponte para o passado de Temer e do PMDB são saídas para as maiorias sociais. Um velho militante da esquerda socialista brasileira certa vez me disse: em momentos de dúvida, fique perto dos interesses materiais imediatos e históricos das maiorias. O que as maiorias querem? Será que elas querem mais saúde pública ou menos saúde pública? O que elas querem? Elas querem mais emprego ou menos emprego? O que elas querem? Mais educação pública ou menos educação pública? É isto que está em jogo. O grande capital, ele quer reorganizar a economia e se utiliza das suas armas. Quando o governo atual servia, ele estava muito bem. Só que este governo perde legitimidade e ele não consegue cumprir para o grande capital aquilo que o grande capital quer. Por isso ele será apeado. Mas o que eu quero dizer é que, independentemente da votação de domingo ou da votação da Câmara Alta, possivelmente em maio, permanecerá entre nós, na sociedade brasileira, o grande desafio. A sociedade brasileira continua sendo uma das sociedades mais desiguais do mundo, mais injustas, com uma estúpida, brutal e vergonhosa concentração de riqueza, de saber e de poder. As três pilastras
de qualquer sociedade humana. A produção e circulação da riqueza, a produção e circulação do poder, a produção e circulação do saber. Portanto, quero dizer, sobretudo aos desavisados, que muito impregnados pela propaganda, paga com dinheiro muito caro nos jornais da mídia corporativa, que acham que o que está em jogo no Brasil é passar o Brasil a limpo. Não é! Isto é mentira, porque o que está havendo não é uma disputa de projetos antagônicos. O principal conspirador é Temer, foi o principal aliado do PT durante os últimos 7, 8 anos. Isso tem que ser, portanto, revelado até como educação política coletiva para as pessoas não compreenderem. Compreenderem que o que nós estamos a viver é uma disputa dura do poder. Aí, mais uma vez, nosso partido é contra o impeachment. Nossos 6 deputados federais votarão contra. Renato, só 20 segundos. Vou ouvir todos os partes. Até porque não há dúvida, porque nós não temos nenhum interesse na ocupação do aparato de Estado. Não temos. Nós estamos em oposição a esse governo desde que nascemos. Portanto, a nossa condição de votarmos contra é porque nós compreendemos a disputa dura e cruel que lá está colocada. Não somos ingênuos e não vamos permitir uma manipulação midiática dizendo que o que está em curso no Brasil seria colocar o Brasil a limpo. Se é para colocar, de fato, recuperar a legitimidade popular, que o povo seja chamado. Que o povo seja chamado. Grande mudança tirar Dilma e colocar Temer e Cunha. Grande. Isso não pode ser celebrado, povo do Ceará. Isso não pode ser celebrado. Isso não é transformação. Isso não é um projeto utópico. Isso não é um projeto utópico. Isso é, sobretudo, uma distopia. Isso é um pesadelo que o Brasil está vivendo. O Brasil vive um pesadelo, porque ele olha por um lado, hoje tem um governo que não tem legitimidade popular, que não tem habilidade de coesionar a população, que não tem uma agenda econômica, de crescimento econômico e de defesa do emprego. Por outro lado, ele vê que aqueles que podem substituir o governo de imediato são tão ruins ou piores, do ponto de vista da sua agenda econômica, do que estes. Isto é um pesadelo. Portanto, é necessário quebrar essa alternativa infernal. Não pode ser Dilma de um lado e a sua agenda recessiva, e por outro lado, Cunha e Temer e sua agenda também recessiva. Nós temos que urgentemente criar um terceiro campo que altere a agenda econômica em defesa do emprego, em defesa da educação e da saúde pública, em defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu ouço agora o deputado Ferreira Aragão, na sequência o deputado Moisés. Deputado Renato, o pronunciamento de Vossa Excelência é perfeito. Faz a leitura do que eu já tinha falado isso há 2 anos atrás. Se você pegar aí uma gravação da TV Assembleia, há 2 anos atrás, deputado Moisés, eu falei o que está acontecendo hoje. Nada para mim é novidade, porque já está esquematizado isso aqui. Isso aqui está esquematizado. Esse movimento é internacional para derrubar o presidente do Brasil. Podia ser até o Moisés Braz. Eles derrubariam. O objetivo é tomar de conta do que é nosso, das nossas riquezas. Esse movimento já vem setado há muito tempo. Agora vamos para o quadro atual. Eu fico pensando, Renato, a gente como advogado, eu e você, que a gente estuda, passou um bocado de tempo estudando a vida inteira, eu uso um anel de advogado, porque não foi fácil naquele tempo que eu cheguei. Minha OAB é 7.966, 7966. Ceará só tinha 7.900 advogados no tempo que eu me formei. A minha é 14. Pois é, 14, o dobro do meu. Então, passei noites e noites como um garoto pobre que só estudou em escola pública para chegar a ser advogado. Estudei a vida inteira e estudo até hoje para ficar informado. E eu acho que a sensação que o senhor tem nesse momento é igual a minha, é de desapontamento, é de tristeza. A gente vê um Dalmo de Abreu Dalari, como é que ele pensa na hora dessa? Com o movimento que está acontecendo no Brasil, Fábio, que é uma afronta... Dalmo de Abreu Dalari, todos os grandes constitucionalistas do Brasil, os caras que entendem a matéria, vendo rasgar a Constituição Federal, desrespeitaram o nosso ordenamento jurídico por uma ambição política. Você botar o Michel Temer na presidência, você botar uma onça para pastorar cabrito.
Nós vamos entregar uma porção de cabritos para uma onça tomar de conta? Vocês se lembram do governo do PMDB? Quem é que não se lembra do Sarney? Que você tomava uma cerveja de manhãzinha no restaurante, quando você voltava à noite, a cerveja era outro preço, inflação de quase 90% ao mês. Quem não esquece do Sarney? Quem não se lembra do governo do PSDB, que era dando o que era nosso, inventando o que ia vender, e pegava todas as nossas riquezas nacionais e dava para todo mundo? Quem não se lembra do PMDB, do PSDB, que é um governo entreguista, que é um governo dos amigos, que é um governo dos barões? Quem não se lembra? Eu não estou defendendo Dilma aqui não, que eu não voto na Dilma. Eu sou do PDT, não sou eleitor da Dilma. Eu estou defendendo o Estado democrático de direito. Eu estou defendendo aqui a Constituição Federal. Eu estou defendendo a lei brasileira. Eu estou defendendo o sistema federativo nacional. Nós não podemos aceitar isso aí, que é um julgamento político, ambição pessoal, do outro pau de galinheiro, que é o Eduardo Cunha, que é outro ladrão. Eduardo Cunha é um ladrão. E nós vamos entregar o Brasil a dois desonestos? Será que o povo não está vendo isso? Que esse Eduardo Cunha está lá naquele esquema do Panamá? Quem que não sabe, só tem um político brasileiro envolvido, é o seu Eduardo Cunha, que está lá naquele esquema lá do Panamá. E outras falcatruas que são, um ladrão na presidência da Câmara dos Deputados. Outro desonesto, esse Michel Temer. Uma onça que vai pastorar cabrito. Nós precisamos acordar para isso. Nós estamos cometendo um dos maiores crimes que ficará marcado na história, meu querido Renato. Obrigado. É isso. Nós precisamos saber que a história não trai. Muito cuidado ao escolher os aliados, porque os aliados se voltam depois contra você. Deputado Moisés Braz. Deputado Rosendo, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que sempre teve uma posição nesse parlamento e não poderia ser diferente, faz oposição ao governo da presidenta Dilma, mas tem destacado e hoje, particularmente, levando ao conhecimento daqueles que nos acompanham nesse momento, da situação em que o país passa, e ninguém pode concordar, nós estamos numa situação difícil nesse país, não podemos concordar com qualquer tipo de desonestidade, de corrupção, mas deixa muito claro quais são os interesses que estão em jogo nessa votação que vai acontecer depois de amanhã. Portanto, a minha palavra aqui hoje é para lhe parabenizar, certo? Porque eu admiro, de fato, quando você vai à tribuna, e mesmo sendo um partido que faz oposição ao governo, ter clareza que o que está em disputa é a luta de classe, são os interesses pelas grandes riquezas do nosso país que está em debate. É importante que a gente tome conhecimento disso. Portanto, parabenizo a Vossa Excelência pelo esse vosso pronunciamento. Mais um minuto, deputado. Obrigado, agradeço, presidente, e concluo dizendo, nós fizemos oposição ao governo Dilma, e seja o governo que vier, na sequência, nós teremos a obrigação de fazer oposição pela esquerda a ele, exatamente para resguardar, defender os interesses das maiorias sociais. Por democratização da riqueza, democratização do poder, democratização do saber. Nós não podemos continuar indefinidamente vivendo esse pesadelo de um governo que perde legitimidade e que coloca o Brasil em recessão, e um outro governo que também não tem legitimidade e também vai manter o Brasil em recessão. Nós precisamos de um terceiro campo que venha desde baixo, auto-organizado, defendendo os interesses das maiorias sociais. É sobre isso que os lutadores e lutadoras sociais querem e já fazem desde sempre. Muito obrigado.